Olha, lá tem alguns números. Oh, sim, tem mesmo. A Enciclopédia dos Pássaros, do volume 1 ao volume 12. E lá? Esplêndido, Guru. Viva pro Guru! Esplêndido! Esse é o meu garoto! Eu ensinei... Olha, lá tem alguns números. Oh, sim, tem mesmo. A Enciclopédia dos Pássaros, do volume 1 ao volume 12. E lá? Esplêndido, Guru. Viva pro Guru! Esplêndido! Esse é o meu garoto! Eu ensinei...